aula de hoje de filosofia, para nós encerrarmos o nosso conteúdo desse segundo trimestre, né, é sobre uma figurinha carimbada na área de filosofia, principalmente nessa filosofia moderna, né, que a gente está estudando. É Immanuel Kant, né? Kant, ele vai ser um dos filósofos que vai ser um marco na filosofia moderna, né? A gente fala lá na filosofia antiga, entre os gregos, né, que Platão, no caso, vão por ordem cronológica, né? Sócrates, Platão e Aristóteles foram marcos para a filosofia antiga, assim como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram marcos para a filosofia medieval. A gente fala que Immanuel Kant e alguns outros iluministas foram marcos importantes para a filosofia moderna, né? Cada um no seu tempo acabou pensando sobre determinado assunto que vai gerar um grande debate entre seus pares, entre seus colegas e entre a época que cada um desses residiam. Principalmente Immanuel Kant, né? Muitos dos filósofos que nós estudamos ao longo da filosofia no ensino médio acabaram sempre filosofando, dando aulas em público, né, em praças públicas. Então, acabava que o seu ensinamento, no caso, não era um ensinamento acadêmico, não era um ensino acadêmico, né, academicista. Não ia para as universidades, não ia para as escolas, nem nada do tipo. Vai ser diferente de Immanuel Kant. Immanuel Kant vai ser um filósofo, professor universitário. Então, muitos dos ensinamentos filosóficos de Immanuel Kant, nós vamos ter registros, nós vamos ter livros sobre esses ensinamentos, que foram ensinamentos que ele mesmo passava em vida também na universidade onde ele dava aula, tá bom? Feito isso, tá? Feito esse pequeno preâmbulo, vamos começar. Immanuel Kant, ele vai nascer na cidadezinha lá na Prússia, chamado Königsberg, que eu não sei se fala assim, provavelmente não, porque a Prússia é uma região que hoje equivale a um pouco da Polônia, com um pouco esqueci, entre a Polônia e um outro país, onde era a Prússia, tá bom? Então ele vai nascer lá, nessa região. Então provavelmente não se fala Königsberg, fala algum sotaque quase que alemão que eu não sei pronunciar. Ele nasceu no ano de 1724, vai falecer no ano de 1804, ou seja, ele nasceu no século XVIII, faleceu no início do século XIX, tá bom? E segundo alguns filósofos, algumas pessoas, ele tinha alguns hábitos metódicos, vamos dizer assim, né? A população da cidadezinha, inclusive, né, acertava os seus relógios, né, para acompanharem os passeios vespertinos de Immanuel Kant, né? Porque esse ritual, o que Immanuel Kant fazia muito nessas praças públicas, nessas visitas, nesses hábitos estranhos, entre aspas, dele, né? Ele gostava muito de filosofar em praça pública, em conversar com as pessoas, né? Algo semelhante ao que qualquer um outro filósofo fez em vida, né? Mas os ensinamentos para aquela cidade, para aquela região onde ele habitava, eram ensinamentos novos. Então, por isso que as pessoas gostavam de acompanhar Immanuel Kant nesses passeios públicos, né? Esse ritual dele, quase que religioso, só foi interrompido uma vez, quando ele vai se inspirar nas obras iluministas, principalmente na obra de Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau, que vai dizer aquele célebre pensamento, né, de que o ser humano, por nascimento, ele nasce bom, né? Ele nasce inocente, ele nasce para o bem, ele se torna uma pessoa má, uma pessoa para o mal, por causa que a população, né, o meio onde ele vive, vai corromper aquele sujeito. Essas ideias de Rousseau vão influenciar bastante as ideias de Kant. Então, Kant vai ficar estupefato por esses pensamentos criados por Jean-Jacques Rousseau, né? Então, a gente fala que Kant ele é um marco tão importante para a filosofia que alguns filósofos abordam a filosofia antes e após Kant, porque ele vai trabalhar alguns assuntos importantes que estão relacionados ao saber, à razão, né? Que era outros tipos de pensamento próprio dos iluministas. Então, Kant é mais um desses pensadores, né, que vão dissecar um pouco a origem da razão, a origem do conhecimento, a produção do saber nesse sentido total, tá bom? Continuando então aqui sobre a figura de Immanuel Kant. Ao contrário dos iluministas franceses, que por mais que ele tenha, né, se alimentado um pouco do conhecimento da teoria criada por eles, que esses iluministas, né, eles não se reuniam bastante para filosofar em salões, em espaços públicos, né, para troca de conhecimento, troca de correspondências e tal. Mas a trajetória intelectual de Kant não vai se dar em meios públicos, tá bom? Vai se dar principalmente na universidade, tá bom? Como era costume em sua época, ele não vai expor sua própria filosofia em seus cursos, mas ele fazia análises críticas de outros filósofos. E nessas análises que ele fazia de outros filósofos, ele acabava mostrando um pouco da sua teoria filosófica nesse sentido, tá bom? E apesar de que o texto abordar que ele não explicava isso em seus cursos, né, essas filosofias,
vários dos escritos sobre Immanuel Kant se dá sobre suas aulas nas universidades, né? De filosofias que ele acabava explicando dentro daquele contexto academicista, tá bom? E essa é uma ilustração sobre Immanuel Kant, tá bom? É mais um filósofo branco, né? Como vários filósofos, né? Fica até a dica para vocês. Vocês já viram algum filósofo que seja negro, né? Nas aulas de filosofia e tudo mais? É bem difícil nesse sentido. Então, ele é mais uma dessa turminha, tá bom? Lembrando que ele não é alemão, lembrando que ele não é francês. Ele é prussiano, tá? Em alguns lugares vocês podem ler que ele nasceu ali na Polônia ou na Alemanha, mas onde ele nasceu realmente na então Prússia, que vai deixar de existir no século XIX, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Kant, né? Ele vai assumir, então, a sua vaga como professor universitário de lógica e metafísica no ano de 1770, aos 46 anos de idade. Se alguém, por acaso, um dia for fazer o curso de filosofia, essas duas disciplinas, elas existem até hoje e são áreas de pensamento filosófico até os dias atuais. Lógica e metafísica. Inclusive, lógica é uma das disciplinas mais difíceis do curso de filosofia, né? Parece simples, mas é complexo essa disciplina. Bom, até então, antes dele se tornar professor universitário, Immanuel Kant, ele ganhava dinheiro como? Através de aulas particulares. Então, ele ensinava pessoas, né? Lembrando que até o século XIX era costume grandes famílias, ou seja, famílias ricas, né? Contratarem professores, tutores, mestres, para ensinar os seus filhos, né? Um pouco de filosofia, um pouco de ilustração e tal. Então, Immanuel Kant foi um desses professores que eram pagos, né, para dar aula para os filhos de famílias ricas, né? Mas, bom, na universidade, as aulas da universidade tomavam muito do seu tempo, né? É isso que vai fazer com que se demore muito para nós termos contato com o pensamento filosófico de Kant, né? A sua principal obra, o seu principal livro, escrito, né, Crítica da Razão Pura, ele vai ser publicado quando Kant tinha 57 anos de idade, tá bom? Que é este livro aqui, Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant. Por muito tempo, essa era uma obra obrigatória do PAS 2, mas eu acho que está em desuso, né? Eu não tenho atualizado na minha cabeça as obras obrigatórias do PAS 2 no âmbito da filosofia, mas se eu não me engano, Crítica da Razão Pura ela foi retirada, tá bom? Até por muito tempo se estudava ainda muito Maquiavel, que é um filósofo que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Em filosofia, no terceiro trimestre, mas Kant, essa era uma das obras cobradas dentro daquele contexto, dentro do contexto até uns dias atrás da filosofia no país, tá? Bom, prosseguindo então. Quais são as principais contribuições teóricas? Eu não vou me aprofundar muito nas ideias filosóficas de Kant, porque elas são muito abrangentes e muito complexas, né? Então, vocês... se até os próprios filósofos, às vezes, têm um pouco de dificuldade para entender um pouco da filosofia kantiana, imagina a gente no ensino médio, que ainda está aprendendo, dando os primeiros passos na filosofia, né? Então, até quando eu estudei isso lá na UNB, né, em História, era um pensamento um pouco complexo, né? Ainda mais na disciplina mais difícil que eu tive no meu curso, que se chama Teoria da História. Então, por ser teoria, a gente estuda muitos pensamentos filosóficos que vão estar imbuídos ali na história. E o pensamento kantiano é um deles, tá bom? Bom, um dos principais temas, então, que Kant vai trabalhar é o conhecimento, como qualquer outro filósofo. Conhecimento, a razão, né? Quais as possibilidades que temos de conhecer, onde começa e onde termina a nossa capacidade de conhecimento e como podemos utilizar esse conhecimento. Então, basicamente, o conhecimento era a raiz do pensamento de Kant, né? E a partir do conhecimento ele vai criar algumas teorias importantes. Ele também vai se preocupar em analisar as razões das ações humanas, né? Por que as pessoas fazem o que fazem? E as relações dessa ação com a moral. A moral e a ética é um dos assuntos que a gente vai aprofundar no terceiro ano do ensino médio. Seja comigo, seja com outro professor, tá bom? Ética e moral é um dos assuntos principais da filosofia do terceiro ano. E a gente começa a ver um pouquinho com Kant também, essas ideias de moral, razão, ética, tá bom? Ele vai se questionar então, né? Kant vai se questionar sobre as formas como devemos agir, o que devemos fazer e o que devemos fazer, como devemos comportar-nos em nossa relação com outras pessoas e qual a forma de se alcançar a felicidade, o que é e como podemos atingir o bem supremo. Tá bom? Então, além de trabalhar o conhecimento e a razão, o Kant vai se preocupar com as ações dos seres humanos, né? Se as ações que nós tomamos em vida são ações morais, ações éticas, né? O que é certo, entre aspas, e o que é errado, entre aspas, como população, como meio de vivência, tá bom?
Em seu livro, então, Crítica da Razão Pura, Kant diferencia os conhecimentos que adquirimos por experiência, que ele chama de conhecimentos a posteriori, dos conhecimentos que ele classifica como puros, né? Que é chamado conhecimentos a priori, né? Então, o que vem antes e o que vem depois. Então, o conhecimento que vem depois, a posteriori, são os conhecimentos produzidos através da experiência. E aí, até no próximo quadro, eu trago um exemplo bem clássico disso, né? Os conhecimentos experimentais, a posteriori, são os que fornecem as sensações. Por exemplo, para a gente conhecer, saber que o fogo queima, como é que eu vou descobrir isso, né? Experimentando o calor da chama, né? Então, é um conhecimento que vem da experiência de ser queimado por um fogo, né? Esse conhecimento não pode ser separado das nossas impressões sensoriais, tá bom? Então, Kant diferencia os conhecimentos que nós produzimos através da experiência e os conhecimentos que são inatos, que vêm a priori, né? Que já nascem com o ser humano, né? Que ele vai chamar de conhecimento puro. Então, aquele livro, Crítica da Razão Pura, vai se tratar do conhecimento que o ser humano nasce com ele, um conhecimento inato, a priori, né? Que não necessita, no caso, da experiência, um conhecimento que é produzido sem a experiência para ser feito, né? E, além disso, o conhecimento a priori, ele é essencial e aplicado a tudo e a todos, né? Ele é essencial, aplicado a tudo e a todos. E aí ele vai dar um exemplo matemático, né? A afirmação de que o triângulo tem 3 lados é uma afirmação que serve para qualquer tipo de triângulo, em qualquer situação e em qualquer tempo. Né? Então, toda a vida, em qualquer momento, em qualquer período histórico, um triângulo vai ter 3 lados. Então, essas regras eles são gerais e deles se originam discernimentos fundamentais, tá bom? Então, ele faz essa divisão do conhecimento. Já os conhecimentos dados pela experiência, né, que são os conhecimentos a posteriori, não produzem juízos essenciais e que possam ser aplicados em todas as situações. Então, só lembrando, então, o conhecimento para Kant é dividido em 2 categorias, o conhecimento experimental, ou a posteriori, e o conhecimento puro, ou conhecimento a priori, né? Conhecimento experimental, que vem da experiência, que vem dos sentidos. Conhecimento a priori, que o ser humano nasce com aquele determinado tipo de conhecimento, né? Que é feito e que é uma regra geral criada anteriormente, tá? Kant, então, vai fundar uma nova teoria do conhecimento, chamada de idealismo transcendental, né? Parece até uma filosofia de vida, né? Não parece muito filosofia de conhecimento, né? Ele vai fundar uma área da filosofia chamada criticismo, que é de fazer críticas, né? Corrente crítica do saber filosófico, mas crítica construtiva, não é crítica de denegrir ninguém. Não, denegrir não, desculpa, esse termo é errado. Não é crítica de falar mal de uma pessoa, tá bom? É uma crítica de construção, no caso, né? Então, você fazer evoluir uma pessoa no sentido filosófico, tá bom? Que visava, como queria Kant, a delimitar os limites do conhecimento humano, tá bom? Lembrando que eu me corrigi e já corrijo a vocês, tá bom? Não se utiliza o termo denegrir para nada, tá bom? Risquem essa palavra do vocabulário de vocês, tá? Denegrir é um termo racista. Principais ideias de Immanuel Kant, então, criticismo, filosofia voltada para estabelecer os limites do conhecimento humano com base no intenso exercício filosófico, estabelecendo uma crítica revisionista da filosofia. Então, nesse sentido, a crítica... Rapidinho. Rapidinho, galera. Chegar. Tá, depois eu vejo. Vamos lá, então, as principais ideias de Kant. Primeiro, ele vai criar essa área do conhecimento chamada criticismo. Segundo, um idealismo transcendental, doutrina filosófica que era voltada para entender como ocorre o conhecimento humano, né? Com base em noções como juízo analítico, juízo sintético e juízo estético, que eu não vou explicar agora para vocês, isso é mais academicista, mas é só para entender que é mais cabente a moral, como é que os seres humanos agem, por que eles agem, e se eles agem é um termo correto de um jeito errado, né? Além disso, ele vai criar também um imperativo categórico, que é a formulação de uma lei moral, máxima da ética em qualquer situação. O que isso quer dizer? Que o imperativo kantiano pode ser formulado da seguinte maneira: ele age de tal maneira a tornar a sua ação como uma lei universal, né? Isso significa que há uma obrigação moral de não usar as pessoas como meio para que se consiga algo, né? Então é aquela ideia de que a gente já está falando de ética e moral com Kant, né? Você não deve utilizar as pessoas para atingir um determinado fim e essas pessoas têm que ser o meio. Não, tá bom? As pessoas não podem ser utilizadas como meio. As pessoas são familiares, são amigos,
são contribuintes, então, da sua evolução filosófica. Então, essas pessoas não podem ser utilizadas como meio, tá bom? E ele também vai fazer a utilização das ideias iluministas que a gente viu anteriormente em filosofia, né? De que a iluminação por meio do conhecimento é requisito para a formação de uma mente autônoma, né? Então, a criação da razão, a utilização do uso das razões, tá bom? Galera, é claro que a ideia de Kant, as ideias de Kant, elas são ideias mais elaboradas nesse sentido. Então, para a gente atingir uma complexidade, uma criação, uma contribuição maior sobre as ideias de Kant, nós vamos necessitar, então, de algumas aulas a mais, né? Aí eu vou fazer uma pausa neste momento, porque a gente retoma Kant após a nossa avaliação trimestral, tá bom? A gente já está na transição, então, da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. Então, alguns filósofos que a gente estudou agora, como os iluministas, os empiristas, os racionalistas, Kant, toda essa galerinha, são o que a gente chama de filosofia moderna. E são esses filósofos, essa filosofia que vai cair na avaliação trimestral de vocês em filosofia. Belezinha?